No último dia 16 de janeiro, o juiz federal Márcio José de Aguiar Barbosa, titular da primeira vara da subseção judiciária de Pouso Alegre, deu despacho favorável ao pedido de um cidadão, que consistia na alteração do índice de correção monetária das contas do FGTS entre os anos de 1999 e 2013. A decisão pode ser ponto de partida para que outras decisões sejam favoráveis a quem pediu a revisão do saldo do Fundo de Garantia por tempo de serviço. E este é o tema de hoje no quadro Entenda Direito. E quem vai nos tirar mais dúvidas a respeito deste tema é o advogado Daniel Serra Delgado. Doutor Daniel, muito bem-vindo aqui ao Entenda Direito mais uma vez. Muito obrigado pelo convite, Carol. Estamos aqui à disposição. Doutor Daniel, o que é a revisão do FGTS? Olha, a revisão do Fundo de Garantia, ela se baseia assim, em perdas da reposição inflacionária. Em 1990, o Fundo de Garantia ele tinha uma correção monetária pela TR, que era a taxa de referência. E naquela época, em razão do sistema inflacionário, a taxa de referência ela era muito alta. Do advento do Plano Real para cá, a taxa de referência não acompanhou o INPC nem o IPCA. E em razão disso, começou-se a defasagem do Fundo de Garantia, que tinha que, pelo menos, acompanhar o índice inflacionário, uma vez que também o governo estipulou juntamente com o Conselho Monetário Nacional, os juros na razão de 3% ao ano, que isso correspondia a 0,25%. Ora, se o Fundo de Garantia é um patrimônio do trabalhador, que contribui mensalmente com 8% do seu salário mínimo, e esse fundo de garantia é um patrimônio do qual ele não tem acesso, à exceção de quando vai se adquirir uma casa própria, porque quem é gestor disso é o governo federal, através da Caixa Econômica Federal, e o trabalhador ele não tem a livre movimentação, ele não tem direito de escolher aonde aplicar o seu dinheiro. E o governo é que dita as normas através de regulamentação de lei específica, veio se tendo essas perdas. Só para você ter uma base, no ano de 91, a TR era 335,51%. O INPC, que corrigia, o Índice Nacional de Preço, que corrigia todas as operações financeiras, era 475%. Quer dizer, ao longo desses anos todos, a perda do trabalhador hoje gira em torno de 40%. Então, se você tivesse um saldo de R$10 mil em 91 até 2012, se você colocar 40%, você vai para 4 mil. Se você capitalizar isso o ano, 0,5%, mais o INPC mensal, que nós tínhamos aí na ordem de 1,5%, 2%, chegamos a vários valores. Um cara que tinha um saldo de R$10 mil, provavelmente hoje teria que ter R$18 mil. Então a perda é uma perda muito grande. E isso está sendo buscado via as ações de reposição dentro da Justiça Federal. Pouso Alegre pertence à terceira região, primeira região de Belo Horizonte, de Minas Gerais, como São Sebastião do Paraíso, nós aqui de Guaxupé estamos ligados a São Sebastião do Paraíso. É uma discussão muito grande, não sabemos se os tribunais de segunda instância vão confirmar essa sentença, mas é uma discussão boa. Bom, doutor Daniel, há quanto tempo havia esse debate sobre a revisão deste valor? Há quanto tempo surgiu isso no meio jurídico? Na realidade, esse debate ele é recente, até porque é o seguinte, o Fundo de Garantia foi criado nos anos 60. Até então, o trabalhador vinha aceitando de uma forma pacífica todas as regulamentações feitas pelo Conselho Monetário Nacional, juntamente com os gestores, que é a Caixa Econômica Federal. Com o advento do Plano Real e com a criação que aí instituiu-se, tirou-se a TR do mercado, com o objetivo de zerá-la, e nós ficamos com dois índices, que é o INPC e o IPCA. Só que as correções ainda continuam sendo feitas pela TR, e a TR está zerada. Olha, se a TR está zerada e o Fundo de Garantia foi criado como um patrimônio do trabalhador para garantir a ele eventuais problemas futuros, ou quando da sua aposentadoria, quando da sua demissão
da empresa, que ele possa utilizar esse patrimônio para dar um objetivo em sua vida enquanto estiver desempregado, ou até criar uma empresa, ou seja, dar uma finalidade que atenda aos interesses dele, e sendo corrigidos, e não estão sendo corrigidos, aí começou-se essa discussão jurídica e que aflorou agora nos últimos um ano e pouco, que veio o afloramento dessa discussão e dessa busca da reposição da perda da correção do fundo de garantia. E quem que pode ter direito a essa revisão? Todos os trabalhadores que de carteira assinada, que têm fundo de garantia e que vão discutir agora esses últimos, no meu entendimento, seriam os últimos 10 anos. Aí nós vamos ter que olhar o problema da prescrição. Se a gente pega a prescrição dos últimos 5 anos acompanhando a legislação da trabalhista, muito embora o fundo de garantia é uma situação social, mas eu acredito que os últimos você possa discutir esse fundo de garantia, a reposição salarial dos últimos 5 anos para cá. E como é que essa decisão do juiz federal da Vara de Pouso Alegre pode refletir em outros processos da mesma natureza? Olha, o que vai diferenciar é uma das partes, que é o trabalhador. Agora, a parte adversa é o gestor do fundo de garantia, que é o governo federal. Se houve perda, provavelmente, eu tenho quase absoluta certeza que todos os juízes federais das varas que compõem a nossa região devem seguir o entendimento do juiz de Pouso Alegre, porque seria muito controverso não manter isso, uma vez que eu não conheço a sentença, mas ela deve ter sido muito bem fundamentada, e com matemática não se discute, existe uma perda na ordem de 40% e que tem que ser restituída ao trabalhador. Agora, resta saber se os tribunais de segunda instância e de terceira instância vão manter essa decisão. Por quê? Porque 40% de reposição salarial em cima do fundo de garantia, em se tratando de União, o governo federal vai ter um baque nas suas contas públicas. Isso vai refletir nas contas públicas, porque ele é gestor, ele administra esse fundo de garantia para saneamento básico e outros programas sociais. Então a gente sabe que o judiciário de vez em quando dá uma vacilada e julga de acordo com o interesse do governo. Então é uma situação discutível aí. Tá certo, doutor Daniel, muito obrigada pela participação aqui no quadro Entenda Direito. Obrigado, querido. Bom, e você pode rever esta e outras reportagens do quadro Entenda Direito no nosso site, o www.tvsul.tv.br. A gente vai para o intervalo e na volta você confere mais notícias de Guaxupé e região. Voltamos já.